Bom, a gente está falando sobre doutrina, sobre aprender a palavra de maneira correta, como é que eu e você podemos estudar de maneira correta a palavra de Deus para que eu possa aprender os princípios que Ele quer para mim. Ou seja, eu preciso para isso fazer uma boa interpretação bíblica, que é o tema da nossa matéria, que é o que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas eu preciso desses fundamentos. Eu preciso que você entenda esses fundamentos para que você possa guardar no seu coração e valorizar o que a palavra de Deus diz acerca do que nós precisamos aprender. E nós estamos falando sobre doutrina. E doutrina são ensinos, são ensinamentos e revelações bíblicas que fundamentam a nossa fé. Então, gente, qual é o nosso papel? Com relação a isso, a gente já viu que a doutrina a gente encontra na palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado com doutrinas desequilibradas, que focam somente em alguns aspectos da palavra. Nós precisamos ter cuidado com doutrinas falsas que saem da palavra de Deus. Qual é o meu papel com relação à doutrina? Número 1, eu preciso falar a doutrina. Eu preciso falar a doutrina. Tito, capítulo 2, abre aí comigo. Tito, capítulo 2, verso 1 diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Meu Deus. Ensine de acordo com o que está na sã doutrina. Não fuja da palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. E nós vamos aprender um princípio de interpretação bíblica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos interpretar a Bíblia pela própria palavra de Deus. Vamos saber manejar bem a palavra de Deus para que a gente possa ensinar. É claro que a gente está falando de ensino, a gente está falando de uma outra matéria que a gente vai ter também. Mas para que a gente possa ensinar bem a palavra de Deus, nós precisamos aprender a interpretar a palavra de Deus. Então, com a doutrina, o que eu preciso fazer com aquilo que eu aprendo? Eu preciso ensinar, eu preciso saber ensinar a palavra de Deus. Veja, 1 Timóteo 4,6 na NVI diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Da o quê? Da boa doutrina que você tem seguido. Número 1, falar da doutrina é muito importante, gente. Pregar a doutrina, ensinar a doutrina. Número 2, nós precisamos então encorajar com a doutrina. Tito capítulo 1, verso 9 na NVI diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Ou seja, não somente de você encorajar, mas saber defender a doutrina. A gente já viu isso, que é interessante, é muito importante a gente aprender a se posicionar na palavra. Se alguém tentar com alguma coisa desequilibrada, ou se alguém tentar com algum ensino fora da palavra de Deus, eu e você precisamos ter o conhecimento necessário e a vivência experimental necessária para a gente dizer, mas não é isso que a Bíblia diz. Eu e você precisamos não somente encorajar, mas saber nos posicionar. E saber nos posicionar encoraja outras pessoas. Imagina você poder ajudar outra pessoa. Faz lá aquele curso porque você vai aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Ou senta aqui, deixa eu te ajudar a você interpretar melhor essa palavra de Deus. Por quê? Porque depois você vai conseguir fazer sozinho. É muito interessante que as pessoas entendam isso, que elas podem fazer isso. Claro, você tem mestres, você tem pastores, você tem discipuladores que ajudam pessoas naquele início da jornada, estão ali como estacas, como marcas, né? Para que a pessoa possa correr para você, mas que não possa depender de você para sempre. Com que ela possa crescer no entendimento da palavra, para que ela mesma possa, ao ser encorajada pela palavra de Deus, encorajar outras pessoas, como? Pela sã doutrina, pela palavra de Deus. Número 3, o que nós precisamos fazer? Qual é o nosso papel com relação à doutrina? Corrigir com a doutrina. Então, se eu tenho uma palavra de Deus, eu vejo que alguém não está vivendo com relação à palavra de Deus, a Bíblia nos alerta que nós podemos corrigir aquele irmão com base na doutrina. Veja 2 Timóteo capítulo 4, no verso 2, na Bíblia expandida, diz assim: pregue as boas notícias, o evangelho. Esteja pronto em qualquer momento, se for conveniente ou inconveniente, em tempo ou fora de tempo.
e diga às pessoas o que precisam fazer. Ou seja, corrige, repreende. Diga-lhes quando estão erradas, olha a repreensão. Incentive, ou seja, conforte. Exorta-os com grande paciência e ensino cuidadoso em toda paciência e ensino. A Bíblia Viva diz, e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Ou seja, nós podemos corrigir. E a correção, gente, vem através do alimento da palavra. Presta atenção. O ensino correto das Escrituras corrige. A gente já viu isso. O ensino correto das Escrituras corrige. Eu me lembro sempre do testemunho da minha esposa, que ela dizia, nossa, quantas vezes eu estava com alguma coisa no meu coração. E aí eu pensava, vou fazer um gabinete com o pastor. E aí, de repente, na pregação, o Senhor já corrigia aquilo. O Senhor já dava uma palavra. Então, a pregação da palavra corrige. Se a pessoa tiver com o coração aberto, a pregação da palavra já é um próprio gabinete pastoral. Meu Deus, que maravilha! É a palavra de Deus. Porque se você for para um gabinete pastoral para ouvir conselho humano, o gabinete pastoral é para você ouvir a palavra. É para você ouvir conselhos pastorais. Então, por que você não pode ouvir isso durante a pregação? Se o evangelho está sendo pregado, se a verdade está sendo pregada, a verdade vai corrigir, a verdade vai confortar, a verdade vai repreender, a verdade vai ensinar a sua vida. E número 4, último. Qual é o nosso papel? Nosso papel é viver a doutrina. Nós vamos voltar lá para o início, em dizer que o nosso papel não é encher a nossa cabeça, mas transformar o nosso coração, para que nós possamos viver a doutrina. E aí, mais uma vez citando Franklin Ferreira, ele diz, a teologia deve ser prática e devocional. O propósito da teologia consiste em ajudar o povo a encontrar o Deus verdadeiro e a salvação que ele oferece. Ela existe para edificar o povo que frequenta as igrejas, semana após semana, levando-os a conhecer a Deus mais profundamente e a encontrar os meios bíblicos para se ter uma vida mais santa e mais alegre. A teologia não é um exercício intelectual que existe para satisfazer a nossa curiosidade. Também não é apenas uma tarefa para teólogos e pastores. A tarefa de fazer teologia pertence ao povo de Deus. E assim deve ser feita, estudada e ensinada. Qualquer teologia que não tenha esse foco, que não exista para levar os cristãos a conhecer mais a Deus e aprofundar sua comunhão com Ele e com o seu povo, é pura perda de tempo. O resultado final do estudo da teologia deve ser o de produzir no fiel amor e santidade voltados para o Deus Trino. A verdadeira teologia cristã existe para alcançar aquele santo alvo afirmado na primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ou seja, desfrutar dele para sempre. Então, o objetivo final da doutrina, gente, é irmos a um nível mais alto no nosso relacionamento com Deus. O que eu quero te ajudar com essa matéria de interpretação bíblica é com que, através das Escrituras, você possa ganhar um nível mais alto no seu relacionamento com Deus. Ao se aprofundar mais nas Escrituras e você dizer, nossa, agora eu estou entendendo essa passagem, agora eu estou entendendo o que o apóstolo Paulo está falando. Uau, então agora fica mais fácil para eu praticar a palavra de Deus com relação a isso que está escrito. Que Deus possa te abençoar e abrir os seus olhos, abrir o seu coração, para que o seu relacionamento com Ele se transforme cada vez num relacionamento mais profundo com Ele. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.